Oi, galera, sou eu aqui, Marcela, do Miguxas na Gringa. Oi, gente, tudo bem? Raquel aqui. Bom, gente, eu tô passando aqui primeiramente para agradecer cada um que fez parte do nosso podcast, cada entrevistado, cada pessoa que curtiu o nosso vídeo, cada pessoa que se inscreveu no canal. Queria falar para vocês o quanto foi legal esse ano, essa experiência das entrevistas com todo mundo. O quanto a gente aprendeu, o quanto a gente se emocionou, o quanto a gente se divertiu. Como foi bom estar perto de todo mundo, como foi bom saber de 1000 histórias. Então a gente está muito feliz por tudo que aconteceu nesse ano. O nosso podcast surgiu entre uma conversa, eu e a Má conversando. A gente tinha o mesmo desejo no nosso coração, de alguma forma fazer esse podcast acontecer aqui em Orlando. Era o que a gente queria mesmo, era o nosso objetivo, saber das histórias, também nos sentir também nas histórias das pessoas, para que elas pudessem contar o lado delas e a gente também conta o nosso lado e a gente também se sente ali como todo mundo, imigrante, passando por tudo isso. Então, nosso muito obrigada, né? Assim, foi incrível. Então, a gente tá dando uma pausa agora nesse fim do ano da temporada 1, mas ano que vem, em 2023, teremos a temporada 2. E a gente tá preparando agora para esse ano muito mais, pro ano que vai vir, quadros novos, estúdio novo, a gente tá tudo em construção aí, na correria, para levar o melhor para vocês. A gente queria agradecer cada like, cada comentário, cada compartilhamento, cada inscrição. Pra gente foi muito bom, a gente cresceu muito com isso. Assim, pra nós foi muito importante. Eu acho que para as pessoas que a gente pôde estar junto, trocar experiência, trocar histórias, foi impressionante. Então muita coisa vai acontecer, então não deixe de ficar lá fuçando na nossa rede social. A gente vai fazer uma retrospectiva agora, o nosso vídeo de fim de ano. Então vai ser uma retrospectiva de tudo que aconteceu. Então dá muito like, compartilha o nosso Reels, compartilha no YouTube, porque isso faz o YouTube entender que o nosso conteúdo é legal e que vai entregar para mais gente. Então realmente nosso muito obrigada. Agradecemos também a Deus, né, pela oportunidade que Ele tem nos dado. De alguma forma a gente está ajudando a comunidade brasileira aqui. Então, bom fim de ano, boas festas, e ano que vem a gente vem com tudo. Super beijo para vocês. Obrigada. A gente quer falar para vocês continuarem aí, nos seguindo, compartilhando com os amigos, que anos de 2023 vem muito mais. Valeu, galera. Tem algum, tipo assim, um perrengue que você passou aqui, o maior mico da tua história? Tipo, fala, gente, essa... Porque eu tenho vários. Pode mas ser como eu não sou trás. entrevistada, eu tô te fazendo essa pergunta. Um dia a gente vai saber dos teus perrengues. Um dia eu tenho vários perrengues que eu passei. Mas tem algum que você fala, gente... Gente, eu sou uma pessoa que eu apago da minha mente tudo que é de ruim. Eu apago também as coisas ruins. Então eu não me lembro. Se alguém fala é coisa... Não, é ruim na hora, depois não, é engraçado. Tipo, mas hoje eu dou risada das minhas histórias, mas na hora eu sofri, né? Tipo, quase fui presa, mas assim... hoje eu dou risada, mas na hora eu só chorava. Então assim, tem uma coisa que você já passou que você fala, gente... Tipo, só lembrar, nesse país mesmo. Eu acho que falando a língua, eu acho que ela não... Não, isso eu acho que não. Eu tenho, lembrei. Meu primeiro dia de aula, não falava nada de inglês. Nada. Nunca tinha... Não, na verdade, fato. O que eu sabia? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 9, 10. Tem. 1, 2, 3, 4, 5. Olha lá, Mas não fala assim. Não, né? mas é o início. Isso, 4, 5, 6. Não, 6. Não, sei lá, gente. 6, 7, 8, 9, e 10. Tem. Tá? E dog tem o quê? e cat. E good day. Isso eu nem sabia. Não sabia. Good day. Good morning. Good morning. Não sabia. Eu tinha 13 anos, eu não sabia. E banheiro? Oi, eu quero... Nada, banheiro. eu não sabia. Era isso aí. Aí cheguei, não tinha. Hoje em dia, a maioria das escolas tem, não só um monte de brasileiro estudando, mas tem funcionário que fala português. Isso, muita Lá não gente. tinha nada. Muito mal espanhol. Porque em Boca Raton
mais um judeu pouco e hispano, velho e tal. Não tem Não, hispano. agora tem tudo, mas na época que eu porque cheguei pra não aqueles tinha. lados. Era muito indiano, muito judeu, até hoje é muito judeu. Basicamente isso. muito Nossa, lá em americano. Qual foi Sarasota o é mico? muito judeu. Qual foi o mico? Não, então, aí tá, cheguei de manhã, peguei o ônibus, fui pra escola, totalmente perdida. Eu cheguei lá e procurei a mulher que falava um pouco de espanhol. Aí ela foi me acompanhando e ela me apresentou pra essa senior. E essa senior, ela, pra pegar community service hours, né? Ela ajudava, enfim, fazia as coisas pra juntar a hora. Aí a conselheira, né, a guidance counselor, botou essa senior. Eu só me lembro, olha só, eu lembro que ela era loura, os olhos mais azuis que eu vi, né? Porque eu olhava dentro daquele olho e ela falava comigo, eu ficava assim, meu Deus, o que essa mulher está falando? E ela falava, e eu só olhava pra dentro daquele olho, assim, tipo... judiação. Me ajuda. Sabe? E ela falava, e eu, tipo... E ela me carregava. O que ela fazia? O trabalho dela era, ela chegava antes da aula terminar, me pegava e me levava pra minha próxima turma, pra minha próxima aula. Você não sabia ir, não sabia Eu não falar. sabia, exatamente, eu não conhecia a Que escola. desespero. Até aí, tudo bem. Aí, uma das aulas era educação física. Famoso PI. PI, exatamente. E aí, eu não sei o que aconteceu. Traduz pros eu brasileiros o que é PI, por Physical favor. Physical Education. Education. Isso, que é educação física. Aí, fui pra aula de PI. Aí eu tava só com... Eu acho que isso foi antes dela me apresentar ela. Eu não sei em que momento foi a minha primeira aula, mas eu tava só com o meu schedule, né? Só os horários e as turmas. E aí tava lá, PI, e tava o número da sala. E eu fui. Ninguém foi contigo dessa Não, vez? ninguém foi comigo, eu fui. Abri a porta, quando eu entro, vestiário masculino. Ah, não! Eita! Imagina, um Uns adolescente, boyzinhos. 13 anos. Gente, não, o pior é que Nossa. eles berraram na hora. Quando eles viram eu abrindo a porta. E, tipo, você sabe que tem duas portas. Tem a primeira porta e tem, tipo, um hallzinho. Ai, tem Exatamente outra. pra evitar de você ver gente pelada. Mas eu passei por todas elas. Aí eles estavam tudo se trocando? Tudo se trocando. Aí eu saí correndo, aí fui pro Coitada. corredor e fiquei assim, meu Deus. E pra explicar? Não tem como explicar, gente. Eu não Mas, falo idioma. mas esse número, o que era? Não, exatamente. Era o número da... Eles botaram lá o número do vestiário masculino. Errou. Ah, Eita. botaram errado? Botaram Botou errado errado. no meu schedule. Aí o que eu fiz? Aí veio o coach, Coitada, né? quantos o... anos tinha? 13 anos. Traumático, Zero gente. de inglês, primeira semana de aula. Pegar os adolescentes no banheiro se trocando foi traumático, né? Muita coisa. Pra uma E aí, criança de aí 13 veio anos. o coach, era um velho, né? O treinador, que era professor lá dos meninos. Ele veio e ele berrava comigo. Gente, até hoje eu não sei o que aquele homem falou. Coitado. E eu ficava assim, com o meu schedule, falei assim... Só Aí- tô seguindo o É, meu. tipo, aqui, aí ó. eu tentando. Aí por que é relevante eu saber os números? Porque eu li os números pra ele. Falei, ó, 1, 2, 1, 3, 9, 6. Ó. Aí ele catou, aí me levou pelo braço pro vestiário feminino, entregou meu schedule na mão da coach lá. Que era pra naquela- lá que você tinha que ter ido. Era né? pra, exatamente. Coitada. Gente, mas aquilo me arrasou. Eu chorei assim, eu era pânico. Coitada. Porque eu não tinha como E no explicar. outro eu não dia tinha... pra ir pra escola de novo, né? É Já tava morrendo horrível. de vergonha. E eu tentando falar inglês, e assim, pra ir ao banheiro, eu tinha que ir no intervalo, mas eu chegava atrasada. Porque se eu fosse no banheiro só no intervalo, e dependendo da distância, e quando você começa a estudar, especialmente freshman year, mas assim, especialmente se você for estrangeiro, eles botam as turmas, tipo, o que sobrou ali de matéria é o que eles enfiam em você. E aí, às vezes, você tá, tipo, a primeira aula é aqui, a segunda aula é no outro extremo, e você tem que atravessar o... Quanto mais velha a criança vem, né? Com mais idade, eu acho que é pior. No caso... 12, 13 anos, eu acho que é bem complicado. Com uma criança de 5. Eu acho que no caso, uma criança de 5 não precisa por- mudar de... Não, e você já tá completamente alfabetizada com 13 anos. Sim. Então, é. né, a de 5, 6, ela vai passar. Mas assim, em- eu aprendi com 3 meses, eu já ia entendia perguntar, quanto tudo. tempo? 3 Com meses? 3 meses eu já entendia Essa absolutamente. inserção ali, mesmo eles gritando ou falando tudo que você não entende uma hora, parece que a coisa Sim, fica porque a mais exposição claro. é constante. E é natural, né? Não foi um dia que você Sim. falou assim, hoje eu sei inglês. De repente você. Não, mas sabe quando que clicou? Ah. Eu lembro também disso com clareza. Eu cheguei, aí fui pra escola, comecei a estudar e tal, não tinha coragem de falar. Aí saía com o pessoal da igreja, eu pedia pras meninas Falarem pra pedirem, você. falarem e tal. Não tinha coragem. Comecei a entender, mas continuava sem coragem de falar. Só falava quando era absolutamente necessário e com algumas pessoas que eu me sentia mais, tipo, professor, entendeu? À vontade. Não conversava com ninguém. Aí a gente foi passar o carnaval no Brasil.
tinha retiro de carnaval, meu pai era pastor e tal, então a gente foi passar o retiro de Achei carnaval. que você Perdi tinha ido pra 2 avenida. Não, querida, retiro de carnaval. Aí, 2 Pro semanas. samba. Perdi 2 semanas de aula aqui pro Brasil. Primeira vez que eu tinha voltado pro Brasil, meus amigos super felizes de me ver e tal. Ainda mais retiro, gente. Imagina. Junta todo mundo, Junta né? tudo e tal. Aí começou aquele negócio. Como é que fala Fala isso em inglês, inglês? né? Como é que Fala fala inglês. inglês? Fala inglês. Eu falei, gente, não tem nada a perder. A gente sabe mesmo do que Não sabe nada. Acabou. Aí foi ali que você se soltou. Talvez foi um gatilho foi que você... exatamente nesse momento. Quando eu voltei pra cá, eu era outra Outra. pessoa. Eu já tinha Você muito tinha mais segurança. desinibido. Pronto, aí eu já cheguei, good morning, blá, 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 porque agora eu sou fluente, gente. Mas Isso fluente aí. comparado ao povo do Brasil que não sabia Não, mas nada. você já tava... Mas isso top. já me destravou e dali em diante foi só sucesso. Ô, Lana, vamos mudar um pouquinho de assunto. Como que você começou? Como que você consegue hoje, igual ela falou, tantas coisas que a gente faz como mãe, como a gente trabalha fora, a gente tem filho, casa. Como é que você consegue conciliar tudo isso com a sua alimentação? Porque assim, eu também nunca fui uma pessoa magra, né, de infância. E minha irmã é muito magra e eu sou... Quero saber cadê a gordura. Não, tá, mas te ela, mostro. e ela se Te mostro. inspira demais nas pessoas que são fitness. Fitness. Ela Health. super se inspira. Não, então eu sei que é difícil, né? A gente vive uma dieta constante, que na verdade não vamos chamar nem de dieta, é uma alimentação saudável É um que a gente estilo de tem. vida. É um estilo de vida que você vai levar pra sempre. Sim. Eu falo até pro meu marido. Tudo eu acho que é controle, não é nada. Você fala assim, não posso comer. É o equilíbrio, né? Não, você pode comer, você não vai comer o pote, mas você pode comer uma colherada. Então, tudo é equilíbrio. Mas pra quem quer perder peso, Sim. você tem que se privar de muitas coisas. Sim. Depende do seu objetivo. Como é que você consegue conciliar? Porque assim, pra mim, eu cozinho, eu não tenho problema, tipo, de fazer exercício. Tudo. Eu odeio fazer marmita. Não me pergunta por quê. A comida tá pronta, mas eu tenho que pôr na marmita, pesar. Eu não vou fazer mais nada. Então, tipo assim, como é que pra você tá sendo isso? Você faz sua marmita, você cozinha, como é que você faz? Eu também, essa coisa de marmita, tipo, comprar comida Não- congelada, não Não gosto. faz Primeiro mais. que eu não gosto de comer comida requentada, sou um pouquinho chata com isso. Eu como. Eu gosto de ligo. comer comida fresquinha. Aham. Então, assim, eu prefiro cozinhar todos os dias do que, sabe? Tem a marmita pronta Porque ali. a dieta, como você falou, é um estilo de vida. Então, você tem que fazer com que tudo se torne mais fácil pra você conseguir se manter naquilo. Aham. Né? Então, tudo que pode te facilitar, facilitar pra mim, o que vai me fazer manter é uma comida fresquinha, comer todo dia. Então, ok, então eu vou me esforçar pra cozinhar todos os dias. Então, pra mim, todos os dias eu faço a janta, que eu faço pro pessoal lá de casa. É o né? almojanta, né, que a gente fala. Ou você faz a janta e deixa pro outro Eu dia. faço a janta e faço a mais pro almoço do dia seguinte. Todo tá. mundo E aí, no almoça. dia seguinte, eu faço a janta de novo pro almoço do dia seguinte. E assim vai indo. Então, a comida tá sempre fresquinha. Todos os dias eu acho que tudo é questão de organização, né? Então, eu me Mas organizo. você pesa? Não, você sabe o que você pode... Hoje em dia eu peso, porque há um ano atrás eu comecei a fazer um acompanhamento mesmo com um profissional, Aham. né, nutricionista, tudo. Então, ele passa certinho a A quantidade que quantidade. você pode comer. Então, hoje em dia eu peso. Mas pra mim, não é problema nenhum. Eu tô assim, ó, aqui é o fogão. Aqui é, né, a pia. Coloco a balancinha ali, já pego o meu potinho. Faço... Gente, é só... Você não vai colocar no prato a comida? Vai. O prato vai estar em cima Mas da todo balança. mundo Essa é a tá única seguindo seu estilo de diferença. vida em casa, não. Infelizmente, Só você. não. E o que te dá Eu força, tento. assim? Você começou a ver resultado, falou, não, vou seguir. O que me dá forças é saber onde eu quero chegar. Ter muita certeza daquilo que eu quero. E você já emagreceu bastante, né? Já perdi... Assim, com o peso da gravidez, tudo foram quase 30 quilos. Nossa, é muito... Mas agora, com esse acompanhamento, você sentiu, Com esse tipo, acompanhamento... mudou teu corpo? Ou... Mudou, mas na verdade Você não perdeu a intenção é diferente, né? O objetivo é diferente. Agora eu tô no objetivo de ganhar massa, ganhar músculo. Então, assim, perdi muito peso, fiz umas dietas loucas no começo, né? No começo do meu processo. todo fazer mundo low carb. faz, Então, fazer aquelas dietas loucas. Tudo da sua cabeça. Realmente, tudo Não, funciona. você pega na internet, não, porque Só não que não é pode... uma coisa duradoura. Não é uma coisa É,
duradoura, é a curto prazo. Então você perde, sei lá, os 5 quilos que você quer, mas se você parar com aquilo, você vai ganhar tudo de novo. Então foi indo onde assim. o equilíbrio entra. Hoje você tem um profissional? Hoje eu tenho um profissional, o Pablo, adoro ele. Oi, Pablo. Oi, Pablo. Beijo pra você. Vamos deixar a arroba do Pablo. Pablo Leone. Ele é lá do Rio. Ele mora no Brasil, eu faço acompanhamento, consultoria online com ele. E assim, não só… É um coach, em geral, né? Ele passa dieta, treino. Você engordou muito na gestação? 18 quilos. Eu engravidei já bem acima do peso. Mas quando você teve ele, você perdeu rápido? Ou você Não. já Assim, a minha vida toda eu sempre fui brigou com a balança? gordinha. Então, assim, na escola já tinha bullying na baleia da sala. Porque você é bonita, né? Qual seria o bullying? Porque tipo, o meu não, foi não o nariz a vida toda, o meu bullying. Não, eu sofria um pouquinho, sim. Um pouquinho não, já sofri bastante com peso, né? Sempre fui mais gordinha. Então, sempre lutei muito com isso, sabe? Tipo, fazer uma dieta. E eu fui crescendo, fui começando a entrar na cabeça essa coisa de tipo assim, fazer uma dieta, me alimentar melhor. Só que em casa, eu acho que assim, tudo a gente aprende em casa, né? Em casa, eu nunca, quando eu era criança, eu nunca tive esse exemplo, esse hábito, sabe? Meus pais sempre gostaram muito de festa, churrasco e pizza, entendeu? Então é aquilo. Que você convive, a gente aprende em casa. Então sempre tive esse estilo de vida assim, tipo, de comer besteira mesmo. E aí fui crescendo tudo, aí começa a pesar na autoestima, você começa, né, crescer, namoradinha, você quer estar bonitinha, sair, botar uma roupa, né, bonita. Então, comecei a me sentir mal, mas era aquela coisa de, tipo assim, fazer uma dieta também. Tenho problema com tireoide, então descobri bem novinha. Com 9 anos eu já descobri. Uau. Porque minha avó e minha mãe têm. Então, assim, vamos fazer o exame Por para ano ter descartar. 4 tá. Já foi. Então, com 9 anos eu descobri, aí já comecei a tomar remédio. Então, sempre foi isso. Aí eu comecei a ter um acompanhamento mais profissional, médico, né? Mas é aquilo, gente, adolescente, você quer comer pizza, você quer comer besteira. Na escola, você vai comer um pastel da escola, Ai, delícia as cantinas da escola. Quem não gosta? Isso, né? Porque às vezes a gente dá um primeiro passo, não tem coragem de continuar. Né? Isso. Eu criei o Orlando ali no Castelo, o perfil, lá em 2019. Então. E eu fiz assim um post só sobre o Target. E deixou lá. Abandonou a página. Eu abandonei completamente, porque eu tinha vários medos, né? Sim. Ai, tanta gente já fala de Orlando. Não É, quero o que eu falei. ser chamada. Ai, quer aparecer e abandonei. Tá. Mas sabe quando fica aquilo ali latente? Te incomodando. No coração. Você não tá fazendo aquilo que você deveria fazer? Sim. Aí eu comecei a pensar, não, eu preciso fazer alguma coisa. Eu acho que eu posso ajudar outras mães, né? A viver aqui de uma forma mais leve. Sim. Né? Então eu comecei a criar um conteúdo. E os primeiros conteúdos foram sobre parquinhos de Orlando. Playgrounds gratuitos. E aí as pessoas foram conhecendo, fui divulgando, né? Comecei o Instagram de fato. E aí, cada dia que eu fazia, eu pensava, nossa, eu tô no caminho certo. Isso aí. Porque eu sentia que era a minha essência, sabe? Quando você se encontra. Você tava com paz, né? Você sentiu paz. Sabe? Então, assim, até hoje eu falo, gente, não se trave por causa Não das desistam, pessoas. né? Não desista, sabe? Não pode desistir. Porque isso, quando a gente trava o nosso destino, o que a gente tem pra fazer, nos adoece. É verdade. A gente precisa estar vivendo a nossa essência. Então, nos adoece, mas é por isso, porque as pessoas têm medo do julgamento. Exato. O que o outro vai falar de você, o que o outro… Ai, você não falou bem, ai, porque o seu cenário não é legal, ai, porque… Sempre alguém vai falar. É muito tempo. Ai, né? Você nunca vai ter aprovação de todo mundo. Não mesmo. E você acha que você sentiu essa necessidade de falar isso mais numa forma econômica, das pessoas não gastarem dinheiro, porque ir para os parques aqui é caro. Sim. A gente que mora aqui, todo mundo acha que a gente vive na Disney, né? Mas o passe anual é caro, o ticket é caro. Sim. Aliás, muito americano até hoje nunca foi pra Disney. Porque realmente é caro. Ainda mais americano que tem uma família grande. Não vai. Eu moro em Sarasota, né? Não moro aqui em Orlando. E minhas filhas têm amiguinhas na escola que nunca foram. Ou que nunca nem mesmo vieram pra Orlando. Igual a gente lá no Brasil. E nunca tinha ido pra cidade grande. Igual. A gente acha que é tão simples, mas não é tão simples assim, né? Então, acho muito legal você falar disso. Porque às vezes a gente procura alternativas pra fazer.
E você não acha. Não acha. Então é muito legal. Mas aí, eu tenho uma pergunta, acho que legal. Você começava a ir nos parquinhos sozinha, tipo na hora que eles estavam na escola, uma hora que você tava... não, eu vou conhecer pra depois trazer eles, ou você levava e já começava a filmar com eles ali mesmo? Já levo. Já leva e fica. Eu sempre faço, assim, eu faço uma pesquisa mesmo, né? Como eu sou jornalista, eu uso um pouquinho do método de jornalista pra mais pesquisar. antigo. Exato, mas assim, pra apurar, né? Eu sempre falo, eu vou fazer a apuração. Vou ver os reviews, vou fazer um levantamento. É isso, eu faço os reviews, vejo como é que é a área, como é que é a região, vejo o que as pessoas estão falando e aí vou com eles, sabe? E quando eu não gosto do lugar, eu também falo, olha, gente, aqui não é legal. Porque tem lugar que a gente chega, que nem eu trabalho com vendas, né? Eu prefiro avisar quando eu tô no lugar do que antes de ir. Porque eu tenho medo de chegar lá e me decepcionar e falar... Oi, não vai dar pra eu postar nada. Não, também acontece. Às vezes eu vou em algum lugar, em restaurantes. O que te fez ir pro Mães Amigas de Orlando e inaugurar essa comunidade do Facebook que ajuda aí tantas pessoas? Então, tudo começou quando a gente decidiu se mudar para cá. A gente começou assim as pesquisas, né, na internet, no Facebook, e aí a gente via muitas comunidades, muitos grupos de Facebook, onde as pessoas faziam perguntas e elas eram apedrejadas, vamos dizer assim, muitas respostas muito grosseiras, respostas erradas, etc, realmente destruindo os sonhos das pessoas, e muitas daquelas pessoas nem moravam aqui nos Estados Unidos. Muitas que moravam ainda no Brasil e já estava destruindo o sonho das pessoas de virem para cá. E eu fazia parte de um grupo muito legal lá no Brasil, e que era assim, muito unido, se ajudava muito. Então a gente conversou, eu e meu marido, a gente falou, a gente podia fazer um em Orlando só para moradores. A gente não vai deixar entrar ninguém de fora. A gente não vai deixar esse tipo de coisa, as pessoas atacarem as outras. A gente não quer que as pessoas tenham medo de postar. Então vamos criar um grupo para trocar informação, para ajudar, para se ajudar, para fazer amizade. Porque uma das coisas que a gente tinha mais medo ao mudar realmente era perder o social, né, o contato social, as amizades, chegar aqui sem conhecer ninguém, etc. Então a gente decidiu fazer. E aí a gente criou, uma semana antes de mudar para cá, a gente criou ainda lá no Brasil. E aí começou a conversar com algumas dessas pessoas que a gente tinha encontrado nos grupos. Começamos a falar, a gente tá criando grupo e tal. E aí começou assim umas 10 pessoas no grupo 15, e tal, né? 15, 20. E hoje a gente tá aí com quase 14 mil mulheres. 14 mil, que loucura. Mas como você falou que você não deixa as pessoas entrar, qualquer tipo de pessoa, né, que tem um comentário ruim, é os famosos haters, né? Sim. Mas como que você faz essa seleção de quem entra e quem não entra? Porque você checa o perfil da pessoa, sim, aí você olha lá, não aceita ou não aceita? É mais ou menos assim? Não com relação ao comportamento, não. Mas, para ser aceito, a gente entra, olha perfil por perfil, a gente olha foto. Primeiro, tem 3 perguntas, a pessoa precisa responder se mora aqui. Porque, na verdade, os requisitos para participar do grupo é ser mulher, não precisa necessariamente ser mãe. Okay. Então, é ser mulher e morar em Orlando ou região próxima. Então, tipo assim, até Tampa, assim, nas regiões mais próximas aqui, a gente ainda aceita. Então, tem as perguntas, a pessoa responde a pergunta. Quem não responde, automaticamente já não entra. Ela não tem nem a chance da gente ir olhar o perfil, porque o Facebook já tira pra gente. Então nem chega pra gente aprovar. Entendi. A gente já fez ali um setup. Já sistematizou. A gente já fez um sisteminha que nem chega pra gente. Não respondeu a pergunta, não tem nem chance de ser aceito no grupo. Que legal. E aí, quando responde a pergunta, ainda assim a gente entra no perfil, a gente olha a foto, vê se tem foto daqui, ou se não são fotos daqui, a gente dá uma analisada ali no perfil pra perceber se realmente a pessoa mora aqui ou não. Sempre foi assim? Ou você teve que chegar a um ponto e falar, não, agora eu vou ter que selecionar? Não, sempre foi assim, mas antes era tudo manual mesmo, assim, não tinha, por exemplo, essa questão do Facebook tirar antes pra gente, mas a gente sempre só aprovou quem morava aqui. A gente sempre analisava os perfis. Eu acho que também para ficar mais organizado, porque se você tem gente de outros estados, vai começar, porque você sabe que as leis mudam de estado para estado. Então, às vezes a pessoa tem um comentário lá que não bate com o nosso da Flórida. Exatamente, né? Aí perde um pouco o propósito do grupo. Porque um dos propósitos do grupo é fazer amizade. Era as pessoas chegarem aqui e encontrarem pessoas para fazer amizade. Se elas não moram aqui, como que você vai encontrar? A pessoa tá ali como uma intrusa, na verdade, né? Só para saber o que tá acontecendo, mas não pode fazer parte. Não faz parte de fato. Você falou também que vocês criaram o grupo antes de vir para Orlando, uma semana antes.
Mas como? Você falou que tinha um grupo na sua cidade no Brasil. Mas assim, você não morou aqui antes. Não. Como que você criou esse grupo, já com o intuito só de amizade, ou você já sabia assim, não, vamos montar esse grupo que, sei lá pra frente a gente Você já tinha planejado mais ou menos que você queria fazer uma comunidade pra ajudar, ter eventos, essas coisas? Não, foi... Não, eu não tinha ideia da dimensão. Nunca tinha imaginado. Nunca tinha imaginado que ia chegar nesse ponto que chegou e nunca pensei tão longe assim. A ideia realmente era fazer o grupo para unir, encontrar outras mulheres, a gente se encontrar fora do virtual, a gente responder perguntas umas das outras, ajudar umas às outras. E aí, eu adoro desafios. Isso te incentivou a falar, agora eu vou continuar. Deixa quieto. E aí, em 2001, quando eu fui escolhido o melhor jogador do mundo, aí eu agradeci a essas pessoas. Mas Verdade? você chegou a encontrá-los? Encontrei. Ai, não, é muito bom, não. A galera batendo nas costas. Uau, não acredito. E em 2001, eu também fui escolhido... A Globo fazia o melhor jogador do ano de cada estado. E assim, eu fui escolhido. Estado de Pernambuco. De Pernambuco, não teve futebol, porque geralmente é jogador de futebol, mas esse ano fui eu. Ai, que show. E eu não fui buscar o prêmio. Por quê? Porque ninguém me incentivou de Pernambuco. Não. Mas e aí o prêmio? O presidente da federação pegou. Ah, não acredito. Eu não fui pro evento da Globo. Por causa da... Porque eu disse, é muita hipocrisia. Agora que eu conquistei o que eu consegui, a galera vem bater nas minhas costas e... não, toma aqui um prêmio. Não, eu não preciso desse prêmio. Uau! Hoje você se arrepende de ter pego? De jeito nenhum. Mas se fosse eu hoje... Eu não pegaria do Você mesmo não pegaria? jeito. Não. A cidade não incentivava? A cidade nem o governo de Pernambuco incentivava. Eu acho que hoje talvez seja um pouco diferente, né? Não. Também é igual? O vôlei de praia, infelizmente, tá de mal a pior do Brasil. Assim, teve ano da gente jogar 22 torneios do Banco do Brasil. Eu lembro. Hoje são 6. Eu moro em Santos, tinha muito. Joguei muito menos da metade. Então, assim, um terço. Mas por quê? Por que eles não incentivam? O que é falta de renda? Por que não incentiva o esporte no Brasil? É muito, infelizmente, é o modo brasileiro, né, de ser. E é triste isso, porque aqui os Estados Unidos tem... Aqui não se tem tanto incentivo, é engraçado isso. Para essa área. Para essa área. Tá melhorando. Começando. Agora tá melhorando porque as universidades já estão dando bolsa para vôlei de praia. Que legal. Esse é o incentivo. Mas não existe... Agora tá voltando também a VP, que é a Liga Americana. Então, assim, tá tendo mais torneios, mas nada comparado ao que era o Brasil e ao que era aqui antigamente. E geralmente também é mais cidades de praia que tem mais esse incentivo ou nada a ver? Não, nada a ver. Porque, tipo, Brasília não tem praia, Goiânia não tem praia e sempre teve torneios. Nossa, né? Eu me lembro, gente, era muito legal ir assistir. Em Santos tinha legal sempre mesmo. Os torneios. A gente chegava às 7 horas da manhã, tinha 2.000 pessoas do lado de fora esperando. Uau. Então, e como que o país não vê isso? Tipo, porque o povo é muito vidrado em esporte. Né? O que você acha que falta pro Brasil para incentivar o esporte? O que você acha que precisa mudar? É educação mesmo, né? Infelizmente. Vim da escola, você acha? Tinha que ter nas escolas, né? Porque educação física na escola é uma coisa ridícula, né? Ridículo. Vai correr, vai jogar bola, é futebol. Eles mandam a criança aí, mas não dão uma atividade para ela fazer. A criança fala, qual a sua matéria preferida? Educação física era a minha, eu adorava. Aqui também é assim, né? Assim, o pior é que eu tenho a filha de uma amiga que tá fazendo aqui, aí o cara dá uma bola, o professor dá uma bola. Você não quer fazer não? Pode ficar sentada. Fica lá. Aí fica no celular. Só queimando o tempo. Vai ficar no celular e... Mas aqui bem diferente. Como? O que todo mundo quer saber. Como você virou bailarino dos maiores parques temáticos do mundo, da Disney? Conta pra gente. É uma história longa, né? Não, a gente gosta de história longa. Até chegar aqui foi aquele processo que eu acredito que todo artista passa. Eu comecei a dançar com 8 anos, né, de idade. Pequeno. Eu sempre gostei muito de dançar.
Eu falo pra minha mãe que ainda bem que na época que eu era criança não tinha celular. O que ia ter de vídeo meu... verdade. Pela internet, dançando El Chan. Você vê? Sei. Você imagina? Eu era o jacaré da família. E era jacaré porque era menino, né? Isso. Porque rolava um preconceito. Às vezes era uma cheia. Dependia do dia. Dependia da inspiração. Dependia. E aí, eu comecei a dançar. Minha mãe sempre percebeu. A minha mãe também adora dançar. E a minha prima fazia aula numa escola de dança lá em Realengo, que eu sou do Rio de Janeiro, Realengo. E aí, ela ia ter uma coreografia que ela ia ter participação de um menino para ser o par da menina na coreografia. E ela me escolheu. E aí foi onde eu tive o primeiro contato com uma sala de dança, com aquele mundo da dança, né? Nossa, que sonho, né, eu ter pra que você. ensaiar. Profissionalmente falando. Não tão profissional, não mas tão profissional. mostrar, né, pra todo mundo ali que você realmente dançar. Aí eu comecei a fazer aula, os ensaios, ter aquela disciplina, né, que todo bailarino tem. E aí foi quando eu tive o primeiro contato com o palco. E ali eu tive a certeza de onde eu tava. Uau. Falei, cara, parece que eu pertenço a esse lugar aqui desde Olha que demais, sempre. que eu nasci aqui. É. Antes de você continuar, rolou preconceito? Você foi criado somente pela sua mãe solo? Minha mãe, minha avó e meu avô. E o vô? Meu avô, é. Teu avô Mas tinha... Não, meu avô, ele nunca implicou. Não, eu falo uma imagem de pai, né? Como se fosse o seu pai que tava ausente. E ele nunca implicou de um menino da família dançar? Não. Ele apoiava, achava lindo. A única exigência que minha mãe sempre fez foi dançar mais masculino. Ai, gente. O fato de eu ter que dançar masculino. E hoje em dia, não que eu julgue as pessoas que tenham um outro estilo de dança diferente do meu. Que cada um trabalha do jeito que quer. Eu gosto de mostrar um homem dançando no palco. Jura? Que legal. Mas eu acho isso muito legal que você tá falando, que quando você vê um espetáculo realmente, você tem que saber que tem a imagem masculina ali no palco, que é o homem onde tem a força de levantar uma bailarina. E tem as mulheres. Eu acho muito legal isso. E também tem outras modalidades que você pode explorar também, um lado mais feminino. Que o homem pode dançar mais feminino, né? Que nós temos o estileto, temos o vogue. Sim, é verdade. Outras formas. Então, a única exigência que minha mãe sempre fez, filho, eu não quero ver você rebolando. Ah, ok. Sabe? Essas coisas que antigamente, na nossa época, ainda não... A gente não... Isso que há 15 anos atrás. 15, 16 anos. Mas não precisa falar. Mas foi a única exigência que minha mãe fez pra mim. Naquele momento. E eu lembro disso. E foi uma coisa que eu levei pro resto da minha vida. E você só tinha 8 anos, Isso né? eu ia falar, mesmo como criança, você pegou isso e você manteve como respeito à tua mãe. Em respeito à minha mãe também, por ela não ter que me tirar daquilo. Porque você queria muito. Então eu falei, eu vou fazer tudo que minha mãe quer pra eu conseguir me manter aqui. Porque eu tô só fazendo mímica. Você percebe, né, quando você tá falando com um brasileiro em inglês... Você sente que tem um... Oh, sim. É porque igual que perde? você sente... Igual você gente, falando. a gente foi em algum lugar esses dias pra pedir comida. Aí eu tava falando com ela e tal, e ela... Ah, você é americana? Então eu só pensei que você era um desses brasileiros com sotaque esquisito, alguma coisa assim. Eu falei... Esquisito. Não, mas assim, tipo, ela só expressou mal, sabe? Mas assim, pessoas conseguem anotar que tem alguma coisa diferente. Eu consigo me virar muito bem numa conversa e falar e tal. Eu vejo que às vezes só você olha, eu não sei se você tá entendendo. Mas eu acho que você entende tudo já. Não, eu falo porque hoje você tem um curso de inglês. Sim. Você ensina brasileiros a falar inglês. Você ensina como perder o sotaque? Não, porque assim, sotaque vai ser uma coisa que você sempre vai ter, porque você é brasileiro, sabe? Tipo, eu sempre vou ter sotaque porque eu sou americano. Então, assim, tem uma diferença entre sotaque e pronúncia, sabe? Por exemplo, quando eu falo São Paulo, consigo falar, né, com a pronúncia, mas eu falo com sotaque, né? Ou quando eu falo pão, coisas assim. Ainda mas dá pra ver. O pior não é quando tem o L e o H junto? Tipo, palhaço. Você acha mais difícil? É, bacalhau. Ela sofreu com bacalhau essa até. palavra eu odeio. Mas, assim, pessoas não conseguem entender que tem essa diferença entre sotaque e pronúncia. A gente consegue ter uma pronúncia correta,
não é pra um nativo entender a gente. Sim. Mas sim, você vai falar essa pronúncia com um sotaque. Vai ter um sotaque, sabe? Porque você não é 100% americano, não cresceu aqui, não pegou o nosso jeito. Igual que eu não tenho o jeito do Brasil, mas eu consigo me falar muito bem, eu consigo me pronunciar muito bem. E você, é o que ele falou, que te admira nisso. Você teve força de vontade mesmo, porque o português é difícil. Sim. É difícil. É muito difícil. Você aprendeu a conjugar verbo? Te colocaram isso. Vamos conjugar verbo. Não, então, ok. Um aqui no bem Brasil. Legal conjugar verbo. Em português? Então, ainda tenho alguma dificuldade com algumas coisas no... É um futuro, eu não lembro o nome. Se eu estivesse lá, se eu fosse, sabe? É tipo quando eu tava tentando de orar, né, na igreja do domingo passado. Aí queria falar, né, que a gente possam ser, porque em inglês a gente só fala tipo that we can, sabe? Tipo, não Acabou, tem é simples. Alguma coisa assim, sabe? Então às vezes eu tenho dificuldade com essa. Mas você traduz na tua cabeça? Já não traduz mais? Já não, eu automático. Você sabe que na escola a gente tinha que aprender a conjugar os verbos, né? Então é eu, tu, eles, nós, vós, eles. Você sabe disso? Sim. Eu fui. Ele foi. Você imagina, todos os verbos a gente tinha que saber. Não, eu sei, conjugar. é ridículo. É ridículo. Eu gosto do português, eu acho muito bonito, eu gosto de falar, gosto de ouvir, mas é bem difícil. É muito. E quebramos algumas vezes, 2 vezes, foi bem feio mesmo financeiramente. Quebrar, você diz o quê? Tipo, a loja fechar? Quando ele ainda era camelô. Quebrou, faliu, né? Acabou. Perdemos, assim... E o que você tem me falar sobre a Joe Mix? Joe Mix era a loja de multimarca da gente lá em Caxias. Então, e como que abriu essa loja? Essa loja, assim, a gente já tinha lojinha de roupa popular, né? Que é o que vende. Porque, assim... Por quê? Vamos lá. Mas Joe por causa da Jolie. Julie, por causa da Julie. Vai ficar Julie. O que eu falei? Ela é Jolie. Eu falei Jolie, Jolie. Mas nesse período tem. Ele era camelô. Aí a gente alugou um armarinho de bairro. Aí ele foi pra igreja e você achou que depois disso as coisas começaram a acontecer? Começaram a acontecer, mas quando ele se converteu real mesmo, teve uma situação assim, que ele ia à igreja, mas ficava com o olho aberto ou fechado com relação a dízimo e oferta. Sim. Tá. Ele não... É que é o que acontece com todo mundo, né? Todo mundo tem essa dificuldade. Quer Jesus, quer as bênçãos, quer não sei o que, lá, mas de dar 10%. Dá não, né, gente? Quando a gente tem um entendimento, você entrega, porque nada é seu. Obediência, é o que tá ali, você... Em obediência, e você não fica julgando o que vão fazer com aquilo, que não é problema seu. Não é mais. Mas você fez a sua parte. E oferta também, que é fora do que é dízimo, ok. E ele tinha problema com isso, eu lembro dessa época da história. A nossa conversão de dízimo é muito interessante, porque ele foi quando uma missionária teve na nossa igreja, e a missionária tinha um alvo, tinha um mapinha bem rústico do Papa do Brasil, e tinha uns grãozinhos de feijãozinho lá no finalzinho. E ela estava passando pelas igrejas para poder encher aquilo ali para voltar. E era uma missionária que foi muito sofrida, sofreu abuso, sofreu não sei o quê, mas ela estava arrecadando dinheiro para voltar para missões. E o Carley tá se sacudindo no banco, tá suando. Aí eu percebi que Deus já estava falando com ele. Aí eu falei, se Deus está falando com você com alguma coisa, obedece. Aí ele, você não tem noção do que Deus está falando comigo, não. Eu falei assim, eu não quero nem ter noção, porque eu sempre fui essa assim. Eu me converti, eu falei assim, eu quero a cada dia mais aprender mais de Deus. Não sou perfeita, eu sempre digo isso. Tenho 30 anos de caminhada E ainda não é perfeito. Estou sendo aperfeiçoada como pessoa, como família, como casal. Bom, todo dia eu quero tomar uma cacetada de Jesus pra ficar melhor. Pronto. Isso. Mas eu já tinha entendido isso, né? E ele falou assim, você não tá entendendo. Aí ele falou que Deus falou pra ele que ele era pra dar o cheque do alvo todo do dinheiro que faltava. Só que a gente não tinha dinheiro. E na segunda-feira a gente já tinha uns boletos pra pagar. Aí eu falei, vamos conversar com o pastor. Aí ele conversou com o pastor conversou com a missionária. Eu falei, não, você pode dar o cheque pra sexta-feira. Não preciso depositar o cheque pra amanhã, porque eu não vou viajar agora e tal, não sei o quê. Aí pela fé, ele assinou o cheque, entregou, tremendo, suando. Você lembra o valor, não? Eu não lembro. Só pra gente, né, ter uma... Não sei, tipo assim, se era R$500, se era R$5.000, não lembro. Mas eu lembro que era alguma coisa com 5 e alguns zeros. Que pra gente era muito Era dinheiro. muito, E eu sei que na segunda-feira, eu não sei o que aconteceu. Deus, né? Fala isso. Multiplicou. Veio uma devolução de alguma coisa. Não sei, de mercadoria, comprou, pagou. Não sei o que foi. Sei que o dinheiro do cheque entrou na conta. Na segunda. Foi no domingo, na segunda.
Aí ligou, quando ele avisou, eu falei, avisa o pastor, pode descontar o cheque. Aí foi a primeira experiência dele com Deus, de que era Deus que estava mandando e Deus proveu. Falou, pode dar. Comigo era a mesma coisa. Já o tempo na igreja, eu falava, não dá dízimo nada, não consigo pagar nem minhas contas. Aí teve um dia que eu escutei uma palavra, era um pastor até de São Paulo, não lembro o nome dele, queria até lembrar, mas não lembro, muitos anos atrás. E ele falou, né, que leu em Malaquias e tal, fazei prova de mim, diz o Senhor. Deus está desafiando. Parecia que ele estava falando pra mim, o Senhor. Na segunda-feira eu peguei minhas contas todas, porque aqui no Brasil sabe, né, gente? Carnezinho da Renner, Cachoeira, Marisa. Oh, meu Deus, carnê, todos eles na cama. Oh, Senhor. Separei primeiro o dízimo, fiz bonitinho, como ele falou. Peguei um caderninho, botei lá dízimo. Separei o dízimo, separei as contas. Ficaram 2 contas sem pagar, botei em cima da cama. Falei, ó, é fazer prova? Eu levava pro teto. Assim, sempre assim. Fazer prova, tá aqui, ó. Sua filha tá pronta. 2 contas que não você paga, meu nome vai pro SPC. E eu vou esperar o senhor. E eu vou esperar. Boa. Deu o dízimo. Foi embora trabalhar, segunda-feira. Terça ou quarta, acho que uns 3 dias depois, entreguei o dízimo na segunda. Acho que numa quarta-feira, no meio da semana. Eu saí pra almoçar, quando eu voltei. A menina falou assim, dona Juliana, deixaram esse envelope pra senhora aqui. Uma carta, antigamente, do envelope de carta, né, gente? 30 anos atrás. Aí eu falei, carta? Aí passei pra ir pro banheiro pra escovar o dente e abri a carta. Aí era uma carta de uma amiga, que eu não lembrava que eu tinha emprestado dinheiro pra ela. Oi! Pedindo perdão pelo atraso. Passei na rua e te vi que você tá aí nesse ponto. E Deus tocou no meu coração de eu te pagar. Perdão, não tive coragem de entregar pessoalmente, entreguei aí, tarará. Li a carta já chorando. Quando eu olhei o dinheiro pagava as 2 contas e ainda sobrava. Que loucura! Eu ajoelhei no chão do banheiro e só fiz chorar. Aí eu falei, nunca mais eu desafio a Deus e nunca mais eu deixo de entregar meu dízimo e vou ensinar para os meus filhos o caminho do gasofilácio, né? Que era o nome que os raízes entendem, né? Que é o caminho da caixinha de oferta. Fui na igreja, paguei as 2 contas e o que sobrou, eu não tive coragem de ficar, porque o dinheiro não era meu. Aí eu dei de oferta na igreja. Ponto. Decidi em diante, nunca mais. E isso foi pra minha filha, isso foi pro meu filho. E aí depois disso, vocês começaram a crescer. Muito. Você quebrou, vocês foram no chão. Aí o que Deus fez quando a Carly aceitou Jesus? Tudo o que a gente tinha na nossa casa, que foi comprado, que não foi com dinheiro abençoado, foi queimando e quebrando. Nossa. A gente tinha a casa com 5 quartos e tinha 6 TVs, por exemplo. Todas as TVs queimaram. Micro-ondas queimou, geladeira queimou, fogão queimou. Não. Tudo. Era Deus fazendo assim, eu vou limpar. Esse dinheiro foi limpo. E vou fazer de novo. E vou acrescentar. Mas na época você entendia isso, não? Não. Hoje nessa você época tem, a gente recebeu ajuda, né? Os pastores nos aconselharam e tal. Sim. E tal. Mas assim... É porque eu acho que no início a gente não tem essa maturidade de entender tudo que Deus tá fazendo. De tirar pra te dar. Na hora que tira, você fica desesperada. E até se ele falasse isso, seria uma coisa assim, de até onde ele tá testando, né? Sim. Até onde você tá querendo realmente estar com ele. Você já Mas eu olhei e falei, Deus, eu queria isso pra mim. Esse eu queria um barbudinho que sentasse comigo na primeira fila da igreja, que viesse pra todo... Ele tava todo culto, eu vi o Thiago. Todo culto. E a menina. Mas ele lembrava de você? Lembrava. Depois eu vim saber do moído todo. Eu chegava na igreja, ele já falava, minha esposa chegou, eu vou casar com essa daí. Não, falava mas isso de Falava você? com um amigo dele, Depois eu fiquei sabendo de tudo, enfim. Calma. Vocês já foram pro final. Já fomos pro final. Vamos fazer suspense. Então vamos, vamos voltar. Voltou. Aí. Queremos saber. Saí do culto esse dia, as luzes se abriram, se acenderam, as portas se abriram. Fui embora. Quando eu tava indo embora, o Thiago tava parado assim, atrás da mesa de som da igreja, olhando pra mim assim. Aí você falou, aí eu fui olhando. Ué, cadê a menininha? Aí joguei. Nunca te pedi nada. Cadê a garota? Já caiu? Joguei, fiz o charme. O Espírito Santo, para de ser oferecida agora. Corri assim, aí fui pra esquerda, eu corri pro banheiro. Entrei no banheiro, emburaquei. Aí eu disse, vou voltar lá, né? Vou jogar um charme pro barbudo. Foi ótimo. Vou voltar lá falar com o barbudinho. Foi fazer voltei. aquele retoque de perfume, aí olha, batom. Aquela coisa toda. Aí olha que interessante, o Espírito Santo falou, não vai. E você dentro do banheiro? Dentro do banheiro. Toda cheia de batom já, os cabelos todos assim. Meu Deus. Aí eu falei, né? Ele falou, não vai embora. Falei, tá bom.
Aí quando você sai do banheiro, vocês sabem, na Lagoinha você sai. É o corredor. E ali. a minha intenção carnal era voltar, entrar à direita e ir lá dentro onde ele tava. Aí o Espírito Santo disse, vai embora. Vai pra casa. Beleza, baixei minha cabeça e fui. Quando eu fui andando, quem vem? Tiago. O Tiago. Se eu tivesse ido, eu tinha perdido ele. Olha só. Fui andando. Aí lá vem ele assim na minha frente. Aí eu baixei a cabeça e falei... Meu Deus. Não vou me oferecer. Cadê a menina? Deve estar no banheiro. Tá. Ela vem, aí eu andando e ele vindo, e eu disse, tá vindo. Aí ele tá vindo, tá vindo. Ai, Deus. Vindo. Aí quando eu passei por ele assim, eu disse, eu não vou olhar, vou me comportar. Aí ele olhou e falou, Sandy? Aí eu... Oi? Oh, peraí. Não, faz de novo. Revlon. Peraí. Oi? Câmera lenta, viu, editor? Sandy. Coloca uma câmera lenta agora. Ele tá aqui na minha frente. Oi? Você me conhece? É porque você me conhece. Você não lembra de mim? Eu falei, não. Aí ele, você ajudou com a minha casa, com meu irmão. Enfim, aí ele, você ainda tem o mesmo WhatsApp? Aí eu, tá, não sei o que lá, troquei. Não tinha nem salvo o nome do cliente no telefone. Você não sabia que era Thiago? Não me lembrava. Aí ele deixou, aí pegou o celular da minha mão e disse, eu colocar meu nome. Você vem pro culto à noite? Aí eu falei, venho. Aí ele falou, tá, eu vou sentar do teu lado hoje mais tarde. Eu falei, que homem safado. Com a mulher lá na frente, enfim. Depois me descobri que era a Lorena, uma amigona dele. Lorena. Amiga dele. Amiga dele, que tal. Eles eram líderes de uma célula juntos, de um GC juntos. E por isso que eles sentavam juntos. E a gente, Olha, exatamente. Então você não desejou o boy da Não Lorena. desejei Não, o boy mas do aí o que você próximo. falou pra voltar, ela tava falando que ela olhava pra ele esse barbudinho e ele falava dela. Falava. Aí A vai. Láqua. Só que mineiro tem um problema. quieto. Ele é devagar. Devagar. Quase parando, né? Se tu não dá jogada de cabelo... Não, desconfiado. Então ele falou, olha, eu falei, vem cá, por que tu demorou tanto a vir falar comigo, né? Aí ele falou, porque eu tava te observando. Ele tava observando, você tava solteira mesmo. Mas, amor, se você demorar muito, podia vir um outro irmão. Gente, Não. que legal essa Foi história. desse jeito. E aí, quando chegou o dia que a gente resolveu casar, a gente falou com o pastor André, o pastor Marcelo e o pastor Zulato, que eram os três, né, os nossos pastores. E aí, eu falei, vamos casar? Eu falei, olha, é pandemia, não vai vir ninguém. Literalmente a gente. Chamei o meu irmão e a minha cunhada, que já eram casados, mas nunca tinham recebido a bênção. Ah, que legal. Eles toparam ir no mesmo dia O com irmão a gente. investidor. O meu irmão investidor. Opa! Meu irmão, que temos também a mesma data de nascimento. Eu nasci no dia do aniversário dele, com 2 anos. No dia do aniversário. A gente é muito unido. Amigo, E aí a gente tem a mesma data de aniversário. Eu falei, vamos casar no mesmo dia? Ele falou, topa. Eu falei com a minha cunhada, topa, vamos. Aí fomos os 4, literalmente. Não foi amigo, não foi ninguém, porque era pandemia. Com Era só medo, aquela vocês. coisa toda. E aí o pastor falou, e aí, como é que você quer fazer? Eu falei, pastor, a gente se conheceu no corredor da igreja. Ele falou, entendi, você quer casar no corredor da igreja? Vamos? Eu disse, vamos. Então vai ser no corredor da igreja. A gente foi, o fotógrafo, o videomaker lá, e a gente fez, e ele fez ali a cerimônia no corredor onde a gente se conheceu. Mas esse dia, e também, eu tive um problemaço. A gente mudou pra uma casa. E aí, a minha vizinha não gostava de imigrante. Ela não gostava de imigrante. Então, ela me denunciava toda hora. Mas denunciava por quê? Por daycare. Ela cismava que os meus filhos não eram os meus filhos. Não. Aí chegava multa do condomínio, porque eu tava fazendo da minha casa um comércio. Aí eu falava assim, me mostra o daycare que eu tô. Aí mostrava a foto das crianças e de 2 crianças que era da rua e que brincava lá. Aí eu falava, ó, essa daqui tá no contrato, que é o meu filho. Essa e esses 2 moram na casa tal, e eles estão brincando. Ok. Um dia eu tava em Nova York, passeando, chegou lá, multa do condomínio, que a gente tava fazendo festa, rave lá em casa. Mandei pro condomínio, eu falei, ó, então minha casa tá sendo invadida, porque Não estava aqui. a gente tá em Nova York. Não, mandei lá, a gente tá em Nova York. Um dia eu cheguei lá, ela abriu um escândalo, ela bateu na minha porta, foi lá na minha porta. E ela falando inglês. Nossa, e a Duda já tá o inglês dela perfeito. Aí eu falei, o que essa véia tá falando direito aí, Duda? Que eu entendo, mas não tô entendendo tanto, não, que ela tá gritando. Ela tá falando, mãe, quando você fechar a porta, pra você fechar a porta mais devagar, que incomoda ela. Aí eu bati a porta na cara dela. Eu falei, a partir de hoje, essa véia nunca mais vai me encher o saco. Aí eu comecei a pirraçar ela também.
Aí ela mandava uma denúncia, eu denunciava ela. Aí eu denunciava também. Aí um dia ela tava jogando baralho e bebendo com um monte de velho lá. Eu levantei de madrugada, fui lá, filmei. E não pode, você sabe, não pode mostrar que você tá bebendo com a garrafa e tudo. Filmei. Mas ela tudo. tava onde? Na sacada dela. Ah, tá. Uhum. Aí eu fui lá e filmei, mandei pro condomínio. Aí eu falei assim, a área é pra fora. Todo mundo tem acesso. Pode bebida alcoólica? Não pode. Então, por favor, resolve isso, porque eu tô com medo. Minhas crianças têm medo de sair pra fora. Pronto. Aí eu peguei, minha Nossa, filha. e ela deve ter ficado. Nossa, eu fiz... É um e-mail que mandava pro condomínio. Um aí e-mail. você põe no translator e manda ver, né? Agora eu tô mais espertinha, né? Eu tenho amigas que falam inglês fluente, eu mandava elas escrever, Duda, né? escreve pra Agora mim. eu tô muito metida. Nossa, tá... E quando é pra Você ligar, tem eu ligo pra brasileira- minha amiga, eu falo, amiga, vem aqui que você vai falar como se fosse eu. Eu falo, Suelen Agora. Tomazelli aí. Vamos resolver esse Tem o problema. translator Aí ambulante. eu tô falando, filha, agora eu resolvo, agora eu não sou mais boba, não, ai. E chega, vai chegar. E aí ela parou. Parou porque eu fui expulsa da casa. Ah, não! Eles pediram a casa pra nós. E no dia da mudança veio encher o saco. Ela não tava em casa, só que ela ficou olhando a mudança. Aí vocês não sabem, ela começou a gritar lá na câmera. Não tem na campanha não tem o alto-falante? Ela começou a reclamar da mudança, falando que a mudança tava fazendo barulho, tava ativando a câmera dela. Ainda toma uma melatonina. Vocês não sabem o que eu fiz. Depois que eu coloquei tudo no carro, o Júnior Suelen vigia. Eu falei, vigia nada. Eu fui lá, na drive dela, de frente com a câmera dela, apertei a campainha, esperei ela abrir a campainha. assim. Fiz assim, nada. Eu fiz, foi outra coisa. E dei uma sambadinha assim, ó. Dei uma sambadinha e falei pra ela, see you! E foi, nossa! É aquele vídeo que você tá saindo de caminhão, foi essa mudança? Não, esse dia eu tava crente. Aquilo ali eu coloquei até um hino. Esse dia eu comecei, foi no último dia da mudança. Mas foi daquele condomínio. Foi daquele... Não, eu moro no mesmo condomínio ainda. Só que aí Deus me honrou. Porque ela me tirou de uma casa simples. Você foi pra uma Você melhor foi pra um ainda. casão. Fui pra um casão da hora, pagando praticamente a mesma coisa. Já e a é. véia continuando na casa lá. Poxa. Tonta. E aí eu orei, eu falei, tomara que vai uma pior que eu pra lá. Vai pior. Falei Ai, isso. como eles são Mas difíceis. ela ficou xingando e eu lá, assim, ó. E eu dançando lá na não. frente, lá, e ela... Aí eu, see you! Falei. Nossa, deve ter ficado uma arara. Ficou, né? Me xingou de beijo. Ah, eu já fui muito xingada também. Já me No xingou. Outlet, que eu entrava nas Ela me comprava. xingou. Ela me xingou. Tô nem aí, hoje. Aí a gente vai mandar outro também. Isso aí eu vivi o preconceito do preconceito. Gente, eu não... Não, e detalhe, a minha vizinha, ela é minha vizinha da esquerda. A minha vizinha da direita, maravilhosa, não é brasileira. Um dia ela ficou com tanta dó de mim que ela mandou um e-mail pro condomínio falando De você. que eu era uma pessoa incrível, que eu não fazia nada, que isso era um grande problema da outra pessoa. Pessoa Porque- mal amada. É, Nossa, mal tem uma amiga amada. também que passa uns perrengues com a Ai, vizinha. gente, olha, essa foi boa. Eu fui despejada. Não, você já morou em cima e tinha alguém embaixo? Não, mas uma vez lá no Brasil, eu morava num apartamento, aí eu tinha acabado de ganhar neném, e aí morava um cara em cima. E ele levava umas mulheres pra lá, né? Era uma gritaria. Jesus! Não. Meu Deus! Não era Não. normal aquilo. Aí um dia eu subi lá em cima e falei pra ele. Difícil, porque é aquele negócio, né? E Santos Dumont era carioca? A louca. Ah, não sei. Aí eu pior que não sei. Mas é da tua família. É da minha família, gostei. É. Santos Dumont Vieira. É o Então, bisavô. na verdade, já começou daí. Não, Santos Dumont Vieira. Santos o Vieira, ele não declarou, Ele não né? declarava, porque na indo, França não gente, ficava até bem. O Dumont, é que foi indo as famílias até o Dumont sair do sobrenome. Mas É, exato. se você não. for ver pelas pirâmides, Isso, deve ser também. é a mesma coisa. Mas continua. Não, então, aí eu vim pra cá e tal, aí comecei a vida na América como bom imigrante, isso e aquilo. Foi pra obra, não? Não fui pra obra, não fui pro brick. Nunca pegou um brick, não. Nunca, Não foi peguei. fazer um jardinzinho. Ah, então você não é imigrante de verdade. Ah, É, acho que você tá Não, muito não. fraco. Não.
Não foi pintar uma paredinha? Não pintei paredinha. Não. Tá. Foi uma coisa que vocês não vão o quê, adivinhar. Então? Garçom. Pirâmide. Não foi. Não foi pirâmide. Então foi o quê? Não, fui ser açougueiro. Uau, açougueiro. Mercado brasileiro? Não, italiano. Italiano. Bem legal. Você cortava sua linguiça? Não. Corta. Restaurante italiano. A cara dele. Caiu meu óculos. Cadê meu óculos aqui? Caiu meu óculos. Onde é que tá meu óculos? Não, eu não cortava, eu fazia linguiça. Eu enchia linguiça. Ah, tu enchia? Não, que nada. Não, porque sem ir pra essa parte pejorativa, eu ia perguntar do que a linguiça enche. Agora, tem um ventilador aí, gente. Produção, um ventilador. Deu calor Qual aqui. É o material da linguiça? É o resto, Não é. Não, carne de porco. Não, mas é moído. É carne moída, é. Mas salsicha fala que é coisa não, salsicha é o resto. Você já viu fazer? Já, é horrível. Salsicha hot dog é tudo. Os pezinhos de frango, mas é colágeno, puro colágeno salsicha. É horrível. Eu não recomendo, eu como, mas raramente. Fazia, não. Salsicha não, fazia só linguiça. Né? Não. Mas então... Continua. Aí nunca tinha feito uma salsicha, uma linguiça, teve que fazer. Aprendi o trade. E foi legal, assim, foram 11 anos fazendo isso, foi bem legal. 11 anos? Você foi açougueiro? Foi 11 anos, tinha praticamente. Que matar a galinha? Não. Mas qual que é o tipo de corte da cozinha italiana? Trabalha muito com veal, não trabalha com bife. Muito veal. Sabe? Aí faz ossobuco, né? Tem vários cortes, né? Vários cortes de... Pra te falar a verdade, hoje em dia, eu até levei a minha família lá uns 2 anos atrás, ou 3 anos atrás, antes da pandemia, e fui lá no lugar onde eu trabalhava. Sério? Aí ainda falei com o meu ex-patrão e tal, né? Ele tava lá ainda? Tá até hoje lá. Não, mas não trabalhando, porque ele é o dono, né? Ele não trabalhava, mas ele que me ensinou o train. O açougue. Mas hoje, se você pegar qualquer carne, você sabe cortar ou você só sabe? Mais ou menos. Raquel, eu já esqueci, né? É muito tempo, né? Você fica sem a mão, né? Nossa, mas se eu ver assim... 11 anos. Fiquei de bom tempo lá trabalhando. E aí você trabalhou esses 11 anos, mas você sempre tinha... Não, da aviação, não. Mas quando você estava trabalhando como açougueiro, você pensava em ser alguma outra coisa? Ou você pretendia... Eu cheguei a um ponto que falei, this is a dead-end job. Não tem pra onde subir. Não tem pra onde subir. E, sabe, eu falei, cara, isso aqui, né, não vou a lugar nenhum. Ganhava dinheiro bom. Tinha até aquele sobrenome lá que você sabia lá lá no fundo. Mas nunca pensou. Então, sobrenome é brincadeira, tá, gente? Pelo amor de Deus, quem tá vendo isso aí é brincadeira. Da família Santos Dumont, imagina eu. Finge, gente. Finge. Vai que nossa hashtag sobe. Não, sobe, vai subir. Hashtag Santos Dumont Vieira. Pronto. Não, mas sério. Aí... primeiramente eu vinha pra passar um tempo também, ficar com a minha mãe um tempo, mas aí ela já me botou pra trabalhar. Ela trabalhava no quê? Ela trabalhava com turismo. Ela trabalhou 10 anos com turismo no mesmo lugar. E quando eu cheguei, ela falou assim, você vai trabalhar. E ela já queria que eu começasse no domingo. Porque no domingo ela ia... eu cheguei numa sexta-feira, eu acho. Não lembro direito, mas acho que foi sexta-feira. E ela sempre trabalhava no hotel no domingo. Pra fazer um extra. Ela sempre mandava dinheiro pra gente ir lá. Então, ela trabalhava no domingo no hotel pra fazer um extra. E aí, quando eu cheguei, ela falou assim, domingo a gente já vai trabalhar. Eu, mãe, é domingo. Tipo, 18 anos. Aqui não tem isso. Nunca tinha trabalhado na minha vida. Eu, por favor, segunda-feira. Aí ela foi, a gente foi na segunda-feira, de manhã, bem cedinho. Chamava RM, a companhia que a gente trabalhava, que a gente foi trabalhar. E a gente ia pro hotel, eu chorava naqueles hotéis. É agência de turismo? Não, Não, então... De empregar housekeeping pra hotel. Terceirizava aqui ela trabalhava no turismo, chamava Norte América. É, isso que eu tava falando. E aqui a gente trabalhava como housekeeping, era RM. Ah, tá. Aí ela me levou lá na RM desde o começo. Depois a minha irmã chegou. E o povo morria de rir com a gente, que a gente ficava... Vocês. Não, a gente ficava brigando, a gente acordava super cedo e a gente chegava lá morrendo de sono, mal-humorada. E a gente ficava brigando lá, que a gente ficava esperando as vans sair.
pra levar pro hotel. Assim, né? Acho que hoje existia VR VR existia, era concorrente da RM. Depois que eu saí da RM, porque eu fui expulsa de todos os hotéis, eu ainda tentei trabalhar. Mulher, eu sempre tive um gênio muito forte, né? E eu brigava com as supervisoras, eu tinha raiva de todo mundo. Ai, não. Eu já deixei de trocar lençol do quarto, aí o povo... tava limpinho, né, amiga? Então, mas era check-out, né? Então tinha que trocar. E aí a supervisora viu que eu não troquei, porque ela achou cabelo, achou pipoca. Não, pipoca. Imagina você chegando no quarto, vai deitar. Eu sempre falo que eu como já achei Gillette, gente, na janela. Mas você tava supervisionando? Não, eu tava limpando. Não. Mas quando você tá limpando, tudo bem você achar e você joga fora. Mas quando você tá lá, só supervisionando o quarto, você acha um lençol, um cabelo, uma pipoca. Aí, tipo, eu já joguei o board na cara de uma supervisora. Não. Então, assim, eu já fui expulsa de todos os hotéis possíveis da RM. Eles me amavam porque eu era super rápida. Mas às vezes. Tu não fazia as camas, né? Amiga? Não, então. Mas essa que eu joguei o board na mulher foi porque era stay over. Tipo, a gente tá lá só pra dar um tapa no quarto, né? A mulher queria que eu puxasse o lençol e botasse, deixasse o lençol parecendo que tinha acabado de engomar, de passar. Então eu ficava assim, tipo. Eu já tinha feito 5 quartos, 6, sei lá, e ela chegou, você tem que fazer assim, me ensinou, toda mal-humorada, uma americana, me ensinando com raiva, e eu, minha filha, você achando que você é o quê? Que você é o quê? Tá falando comigo desse jeito? Aí eu já tinha feito uns 6 quartos, aí ela voltou nesses 6 quartos que eu tinha feito, e a cama tava do jeito que eu tinha feito a primeira vez. Sim. Aí ela chegou pra mim e disse assim, vai voltar. Você tem que voltar nesse. Eu falei, eu não vou voltar, eu já fiz. Você tem que voltar. Eu falei, volto pra você. Joguei o amor na cara dela. Não. Mas por quê? Não foi porque eu não queria fazer. Eu acho que eu sempre falo isso. Tem formas e formas que você fala. Verdade. Ela tava sendo super grossa comigo, me tratando como se eu fosse, sei lá o quê. Tipo, você não é melhor do que eu porque você é uma supervisora. Você tem que me tratar bem, porque aí eu te trato bem. E aí, quando ela começou a me xingar, eu falei isso pra cara dela, eu falei... Não preciso de você. Comigo, não. Exatamente, eu acho que foi isso que eu falei. Eu falei assim, você precisa de mim, eu não preciso de você. Tipo, faça você sozinha. E você falou que ela era americana, você já falava? Ela era americana. Eu ia perguntar Eu entendia, porque eu fazia cursos de inglês lá no Brasil. Eu faltava mais do que ia, porque era de tipo 2 Porque tinha que estudar, né? Não, tem essa também. Teu pai tava no teu pé. Mas o problema do inglês era porque era depois do almoço e aí dava aquele sono, né? E aí meu pai e minha mãe saíam pra trabalhar depois do almoço e eu ficava lá. Eu acho que eu não vou não. Não vou não. E aí eu não ia. E aí não. Mas como que você aprendeu? Porque hoje você fala inglês. Falo. Então, eu nessa época eu entendia mais do que eu falava. Que é o que todo mundo aqui quando chega, escuta, entende. Oi, prazer. E a gente treina muito o ouvido, né? O ouvido. Exatamente. Pra falar, primeiro você fica com vergonha. Sim. Depois você tem medo de falar errado. Sim, né? E os brasileiros riem da sua cara. Porque eu acho que o mais que pega assim, da gente ter medo de falar, da pessoa que fala inglês, que é brasileiro, ficar rindo da sua cara. Eu tinha muita vergonha. Eu era antes, eu sempre falo para meus clientes que eu sou uma pessoa antes e depois de ser cabeleireira, porque antes eu era muito tímida. Sério? Muito tímida. Pra gente pedir uma Coca-Cola, uma água no restaurante, eu pedia pra minha mãe pedir. Só o nível de timidez da pessoa. E a sua mãe falava? Ela falava, tipo, o básico, né? Can I have a Coke? A water. A water, please. E, tipo, eu poderia ter falar isso, mas eu tinha vergonha. Eu era Até muito da sua bloqueada. Mãe, você tinha... De todo mundo. Eu era muito bloqueada. Eu fazia curso de inglês aqui, estudei por muito tempo, mas eu entendia. Muito tempo, tipo assim, eu preciso trabalhar essa semana inteira porque o aluguel é no final da semana. Então, se aí no meio da semana, não tem trabalho hoje. Aí você fala, cara, como que eu vou fazer? Vai faltar. Não, e outra, a nossa classe no Brasil, ninguém é housekeeping no Brasil. A classe que é housekeeping no Brasil, que é empregada doméstica ou funcionária, são uma classe muito pobre. Então aqui a gente faz e você se torna igual a todo mundo. É isso que eu aqui falo, não é tem valorizado. essa divisão. Eu tenho muita gente que me segue e que é faxineira no Brasil. E fala, não é valorizado. A gente tem que limpar até as gretas dos negócios. A gente fica o dia inteiro na casa da pessoa. No final,
Pode terminar. Não vou te cortar, não. Pode Aí perguntar como é o meu casamento? Não, mas... Não. E seu casamento? Mudou? Oi, gente. Eu ia perguntar pra quem tá assistindo a gente do Brasil. Você tem muitos seguidores de lá. Tenho. Que as pessoas acham que a limpeza de lá é igual daqui. É completamente diferente. Muito diferente. As pessoas falam assim, Karina, eu vou e tudo. Eu já limpo casa aqui. Assim, eu imagino que, com certeza, quem limpa a casa lá... a chance de dar certo aqui é maior. É maior. Mas a verdade nem é o que você faz lá que vai fazer você dar certo aqui. É a sua necessidade aqui, porque aqui você tem que dar certo. Ou você vai embora. Então, não, assim, a gente passa um... Tem meio chega, eu sou bancária no Brasil, eu sou advogada no Brasil. E quando ela se vê, ela tá limpando casa. Aqui você é... E quantos não falam pra gente? Não acredito, você formada, doutorada, ararará, vai limpar a casa nos Estados Unidos? Só que aqui não é vergonha. O povo não faz... Por exemplo, não fala pra você, nossa, você, né, house clean. Não, você é house clean que dá dinheiro, a gente não se vê. Não, e você às vezes ganha a mesma coisa que um médico, que um advogado. Tem uma história disso, gente. Então conta, porque a galera vai uma coisa rapidinho, gostar. Eu tenho uma cliente indiana, e aí ninguém gosta de limpar a casa de indiano, né? Porque já limpei. Sujo e eles são josos. Mas eles ela... são exigentes, Mas ela era super engraçado, limpa. Eu acho que eu não lembro uma sujos. pessoa tão limpa na minha vida. A casa dela era muito limpa, era uma mansão. E eu treinava meu inglês com ela, né? Assim, meu modesto inglês era bom. Ela era uma querida, assim. Eu tenho uma facilidade muito grande de gostar das pessoas. E aí, fulana enjoada, não sei o que. Não, mas eu gostava. Ela era boazinha, ela perguntava da minha vida e tudo. Enfim. E aí, o schedule começou a crescer e ela era numa... Tipo, eu limpava ela num dia e ficava lá o dia inteiro. E ela me pagava por hora. Ah, tá. E aí, ela ficava lá, tipo, até umas vezes 3, 4 horas da tarde. E aí, como começou a crescer o schedule, eu falei com ela. Falei, olha, ou você vai... como é que fala? Ou você vai me permitir... Não, me permitir a vir limpar a sua casa com alguém. Porque aí, o que aconteceria? Diminui o tempo. Eu ia com as meninas, ia diminuir o tempo. Eu ia colocar ela no schedule. Aí vai eu e as meninas limpar a sua casa. Porque senão eu não consigo. Ela, como assim? Eu falei, não, é porque tem outras casas. Não aceitam, ai meu Deus. Não, mas o tanto que eu te pago, você não pode vir na minha casa? Aí você falou, se você soubesse. Aí eu falo, olha, deixa eu te falar, é assim, eu consigo, eu não quero deixar de te atender e tudo, mas eu realmente agora com mais casas, eu preciso de colocar mais casas no dia, porque aqui a gente faz 3, 4 casas no dia. E assim, eu fazia só ela, sozinha, porque desculpa, era posso só perguntar quanto era a hora? Era... $15. Não. Eu cobrava... Eu sei que dava uns $180 por dia. Legal, tipo, até aqui tudo bem. De mais ou menos 9 às 4. Acho que eram uns $25 a hora que ela me pagava. Ela não queria pagar. Tá. Só que a menina que me deu essa casa, eu ganhei de uma seguidora. Essa e mais 2 casas. Não acredito. Sim. Ai, que fofa. Eu tenho 3, foi essa casa e mais umas 2 casas que ela me deu, que ela foi embora e passou a casa pra mim. Que show! Que legal. Inclusive, vamos marcar um café, eu prometo. Falei pra ela que marcar um café hoje. Mas ela tá aqui. Não, ela é na Flórida. Na Flórida. Não tá em Orlando. E aí, eu peguei e falei com ela, tal, expliquei a situação. Ela falou assim, mas como assim? Você quer me dizer que você vai... eu sei que ela fez... Ela ficou chateada. Ela ficou magoada. Péssima. E ela tinha me dado uma geladeira de presente. Assim, você usada, mas tá na minha casa lá até hoje, na minha garagem. Precisou devolver. Aí ela falou assim comigo. Como assim? Você tá me dizendo, então, que você vai botar 3 casas? Então, 3 casas dá tantos dólares. Você quer me dizer que você ganha tantos dólares? Ela fez uma conta tão rápida, porque eu sou péssima de conta. Ganho. Aí eu falei, você quer dizer, então, que você ganha mais que o meu marido, que é médico, por hora? Talvez. Aí eu falei, não, essa conta tá... Eu falei, cara, não, primeiro que essa conta tá errada. Que você tá fazendo conta como se eu não tivesse nenhum gasto, como se eu não tivesse nenhuma funcionária. Eu fazendo esse valor que você tá falando, eu tenho as meninas pra pagar. Claro. Eu tenho os produtores, tipo, eu não ganho isso tudo, mas eu ganho Ela falou, ganho bem. Mesmo assim. Então você quer dizer que você vai ganhar mais do que uma pessoa do tipo da computação lá do hospital, tipo tá. Aí eu falei assim, talvez. Aí ela falou assim, olha, muito me surpreende você me abandonar assim, logo eu que te dei uma geladeira. Ai, não. Foi cobrar. E eu te dei uma geladeira. Eu falei assim, olha, minha vontade foi de falar assim, me deu uma geladeira que pesteou minha casa de barata. Mas eu não falei. Mas essa geladeira era ótima. Eu uso ela até hoje, inclusive. Mas você passou um sprayzinho pra barata morrer. Não, mas é super limpinha. Só porque eu acho que era da garagem. Não, da parte de trás, assim, do motor ali, Mas enfim, aí eu falei com ela, olha, eu sou muito grata pela geladeira e pelos outros presentes que você me deu. Mas se você realmente estiver muito chateado, eu posso te devolver.
Mas eu realmente não posso deixar de trabalhar, eu preciso trabalhar. E outra, você não tava cancelando a casa dela. Não, você eu só pedi pra tava... ela deixar. Ela não admitia outra pessoa entrar na casa. E quando você ouve que alguém teve câncer, você pensa assim, mas é porque... você sempre... Entendeu? Mas é porque a mãe dela tinha. Ou é porque tava lá no gene dela. Então, eu não. Não. Então, eu pensava. Lembra quando antigamente falava assim, amamenta, porque amamentar ajuda a evitar o câncer de mama. Então, eu pensava, eu já fui mãe. Já amamentei. Eu já amamentei de 2. Não tenho casos na família. Eu não tenho casos na família. Ao longo da minha vida inteira, eu devo ter tomado no máximo 1 ano e meio de anticoncepcional. Então, eu tenho tudo pra não ser. Eu ia no mercado, eu comprava o frango orgânico. Então, não, gente. Isso aqui que eu toquei aqui é um nódulo de gordura. Eu tô perto da menstruação. Qualquer coisa, menos isso. Menos isso. É uma glândula mamária. Eu fico aqui nessa hora falando pra você. Por que você fez isso, Fernanda? Por que você achou que era isso? É medo? Porque eu acho que todos... Desinformação? Eu acho que Eu acho que tem um pouco dessa coisa de você achar que sabe muito sobre o assunto, mas na verdade você não sabe nada. E eu acho também que você não quer descobrir que é. Então a gente desmascara a nossa cabeça pensando outras coisas, mas que não Sabe aquela aquilo. frase que a gente sempre escuta? Quem procura, acha. Aí então eu falava assim, então eu não vou procurar. Só que quando eu descobri o câncer, eu aprendi outra frase. E eu falei, mas por que ninguém nunca falou essa bendita dessa frase? Eu teria pensado um pouquinho mais. Quem procura, cura. Eu ia falar isso. Quem procura, cura. Sabe? Realmente, pode ser que você vai achar, seu mundo vai cair, você vai ficar perdida, vai ser uma loucura. Antes cedo mas do que... vai dar certo. Então, nessa hora que eu toquei, eu lembro que eu falei até com uma amiga, será que tem algum lugar que dá pra fazer um exame? Não tinha plano de saúde. E é aquela coisa, porque as coisas tudo na América é muito caro, a saúde é muito caro. É caro, é caro. Mas tem meios. Entendeu? Sabe? E aí eu lembro que eu cheguei a falar com 1 ou 2 pessoas. Você sabe de um lugar que faz Existem lugares que faz mamografia gratuita. Sim. Nisso eu peguei aquele assunto, guardei numa gaveta na minha mente e deixei ali quieto. Passou a pandemia. Não era assim super ultra grande a ponto de eu já colocar a mão e já sentir, sabe? Eu tinha que procurar. Então tinha hora que eu pensava no assunto, eu falava, deixa eu ver se eu acho. Não achei. Né? Você vai lá, põe a mão assim, não achei. Então não era. Não era, viu? Que bom. Coisa da minha cabeça. Isso. Eu lembro de falar pro Juliano, amor, vê aqui, vê se você acha alguma coisa. Ele, não sei, sabe? Né? A gente é aquela coisa, você junta a desinformação e assim, a gente não é obrigado a nós mesmos tocar e falar, é câncer. Não tem como, né? O médico mesmo, ele toca você e ele manda você fazer um exame. Então, e ele não dá o diagnóstico. Ele não dá. E quem tá fazendo o exame fala, olha, você vai ter que procurar um médico. Eles não falam nada, é horrível. Outra coisa, eu não achava que a gente, mulher abaixo de 40 anos, tinha câncer. Por que você achava isso? Não sei. Não faço ideia. Eu lembro que uma vez eu encontrei no Instagram a Camila Pinheiro. Ela é esposa de um humorista famoso no Brasil, Fábio Rabin. Ela fez um vídeo lindo dela raspando a cabeça. O vídeo começa bem triste, quase aquela música da Carolina Dickmann, né? Ela vai, raspa a cabeça, aí ela bota um rockão assim no final do vídeo, passa um batom vermelho. Ai, meu Deus. Mulher mais linda, careca que eu já vi na minha vida. Vai e reage, né? Sabe, assim? Então, mas na hora eu pensei, não, mas ela deve ter tido câncer porque a mãe tinha. Porque, sabe, sim, a gente fica tentando achar. Porque é o que eu falo. Tudo a gente quer achar um culpado, isso, né? Isso. É uma mania, a criança caiu né? e bateu a cabeça. De quem foi a culpa? Quem que deixou aqueles... Gente, acode a criança! Acode a criança, culpa, deixa a culpa pra lá. Mas quando você teve o diagnóstico, qual foi teu primeiro pensamento? Assim, Não, calma, e você descobriu como? Foi pro hospital. Guarda essa informação, porque eu tenho essa resposta. A resposta pra isso.
no outro ano, em 2021, as coisas já estavam um pouco menos enlouquecidas.